Bom, então a gente vai colocar aqui as duas terminologias, né? Atmosferas explosivas e áreas classificadas, e a gente vai basear essa informação nas normas NBREC 679-0, -10-1 e -10-2. Tá? Então, primeiro conceito, atmosferas explosivas, de acordo com a norma, né? O que ela nos dá? Mistura com ar sob condições atmosféricas de uma substância inflamável, na forma de gás, vapor, poeiras, etc., na qual, após ignição, permite autossustentação de propagação. Tá? Isso aqui se resume em uma imagem. O triângulo da explosão, tá? Ou triângulo de fogo, tá? Também é utilizado esse termo. Onde eu tenho o oxigênio, combustível e fonte de ignição. Quando eu tenho esses três elementos no ambiente, eu tenho fogo, eu tenho explosão. Tá? Esses três elementos, o oxigênio está sempre presente, né? Em condições normais, eu tenho ele na atmosfera normalmente. O combustível vem do processo industrial. Tá? Então, no processo de produção, eu vou ter a geração desse gás, vapor, poeira, combustível, né? Que é gerada ali no processo de produção normal. Tá? E a fonte de ignição, tá? Que pode vir de uma fonte elétrica ou térmica. Tá? Então, a fonte elétrica pode ser uma fagulha que aconteça, né? Ou térmica uma fonte de calor. Tá? Então, a superfície de um equipamento aqueça muito, seja por uma questão mecânica, né? Fricção, ou por uma questão elétrica mesmo, aquecimento de componentes. Então, isso daí pode gerar a ignição de um ambiente onde eu tenho o oxigênio e o combustível. Então, a ideia aqui é que você tire um dos elementos do triângulo de fogo para que você trabalhe numa área segura. Tá? Quando a gente fala de áreas classificadas, aqui a norma nos dá o quê? Área na qual uma atmosfera explosiva está presente ou é esperado para estar presente em quantidade tais que requeiram precauções especiais para a construção, instalação e utilização de equipamentos. Tá? Então, vejam aqui, a atmosfera explosiva está presente ou esperada estar presente. Tá? Então, aqui falando para vocês, explicando para vocês, áreas classificadas quando você identifica, né, que existe o risco de uma atmosfera explosiva no ambiente, e você faz um estudo, tá? Faz um levantamento daquele ambiente, daquela área, né? E classifica essa área de acordo com o nível de periculosidade. Aqui, o que é levado em consideração, que as diversas características, energia de ignição, classificação da mistura, né, dos gases, poeiras, etc., limite volumétrico de explosão, pontos de fulgor, tempo de exposição, ventilação. Tá? Todas essas características são levadas em consideração na hora de você classificar uma área, na hora de fazer um estudo da área. Tá? Tudo isso aqui eu vou explicar para vocês nos próximos vídeos, né? São os principais assuntos dos próximos vídeos aqui da minha playlist. Mas o importante aqui é a gente entender que as terminologias são diferentes. Tá? Então, é possível que eu tenha uma área classificada, mas naquele instante eu não tenho uma atmosfera explosiva presente. Tá? Assim como é possível que eu tenha uma atmosfera explosiva, mas não necessariamente aquela área seja classificada. Tá? Então, por isso que eu digo, são conceitos diferentes. Tá? É importante lembrar disso. Aqui, normalmente eu dou como um exemplo clássico, assim, né, e bem factível do nosso dia a dia, a cozinha da nossa casa. Tá? Então, na cozinha da nossa casa, se você trabalhar com um fogão a gás, você tem ali normalmente o GLP, que seja, né, uma válvula abre e fecha, né, do fogão, e uma fonte de ignição, né, para gerar o fogo. Então, você abriu a válvula, né, expulsou o gás, aperta o botão ali de ignição, né, ele gera uma faísca que acende o fogo para você, tudo de forma controlada. Mas se você esquecer aquela válvula aberta, né, então ali você pode criar dentro da sua cozinha, né, digamos que esteja tudo fechado, um ambiente com uma atmosfera explosiva. Né? Então, digamos que você esqueceu a válvula aberta, ficou vazando gás ali durante algum tempo, e você liga o interruptor, aciona o interruptor da sua lâmpada. O interruptor ele vai gerar uma faísca que poderia ocasionar a explosão ali da sua casa. Tá? Então ali você tem um exemplo clássico de um ambiente que pode ter uma atmosfera explosiva, tá? No caso de uma eventual falha aí, né? Porém, a sua cozinha não é uma área classificada. Se fosse, você teria que usar equipamentos especiais, né? Não poderia colocar um interruptor convencional, uma lâmpada convencional, né? Então, aqui a gente entende que uma coisa é a área classificada, outra coisa é uma atmosfera explosiva.
E aproveitando, eu queria deixar para vocês aqui um questionamento. Por que a nossa cozinha não é classificada, não é dada como uma área classificada? Tá? Coloca aqui nos comentários desse vídeo por que você acha que a nossa cozinha não é uma área classificada, apesar de existir a possibilidade de uma explosão em caso de falha, né, em uma faísca ocorrer a explosão. Deixa aqui o comentário. Por que você acha que não é uma área classificada? Bom, se eu tenho uma atmosfera explosiva e tenho um estudo em cima dessa atmosfera, eu tenho uma área classificada. Essa área classificada vai ter uma marcação típica como essa daqui, tá? Uma zona 1, 2A, T2. Tá? Isso aqui me diz tudo sobre aquele ambiente. Tá? E baseado nisso, eu vou especificar o equipamento elétrico que eu desejo instalar naquela área, seja um motor, um transmissor, um painel elétrico. Tá? Essa marcação aqui me dá 3 informações principais. Tá? A primeira, zonas. Eu identifico a exposição ao gás combustível, ao combustível, né, ao elemento combustível naquele ambiente. Tá? Então, se é um gás, eu vou tratar aí como zona 0, 1 e 2, sendo zona 0 mais crítica, né, a presença constante ali do gás, ou 2 menos crítica. Normalmente a exposição acontece em caso de falha ou existe muita baixa exposição no ambiente. E exposição a poeiras, tá? Que é dado como zona 20, 21, 22. Tá? Da mesma forma, 20 mais crítica, né, a presença constante ali do gás, ou 22 menos crítica. Tá? Então, basicamente, aqui eu vou definir a exposição ao combustível. Nessa segunda informação, eu tenho aí a identificação do combustível. Né? Se aqui eu sei que é gás, poeiras e o tempo de exposição, aqui eu sei qual exatamente é o combustível ali presente. Tá? Baseado aí por grupos e subgrupos. Então, para Minas, eu tenho grupo 1, gases, poeiras, grupo 2 e 3. Tá? Dentro de gases e poeiras, eu tenho subgrupos para identificar o elemento necessariamente. Né? Então, eu identifiquei que é um gás e eu tenho 3 subgrupos que vão identificar aí que tipo de elemento ali presente. Se é um vapor de gasolina, vapor de etanol, vapor de acetona, enfim. E para poeiras a mesma coisa, tá? Eu tenho 3 subgrupos que vai identificar que tipo de poeira é ali presente. Se é uma poeira condutiva, não condutiva, enfim. Tá? Então aqui eu identifico meus elementos. E por fim, a última marcação diz respeito à temperatura de ignição, a classe de temperatura daquela área, né? Que está relacionada à temperatura de autoignição do elemento combustível. Para gases eu identifico isso de T1 a T6, tá? De acordo com a temperatura. Sendo T6 o pior caso, T1 é o caso menos crítico. E para poeiras eu coloco essa informação diretamente em temperatura, né, em valor em graus Celsius. Tá? Só coloco um T, por exemplo, 120 graus Celsius. Tá? Isso aqui diz respeito à temperatura máxima que aquele ambiente pode chegar sem causar autoignição da atmosfera, né, daquele elemento combustível. Beleza? Todas essas informações aqui eu vou detalhar nos próximos vídeos. Tá? Então, esse primeiro vídeo foi só uma palhinha para vocês, tá? Então eu coloquei para vocês aqui o que é atmosfera explosiva, que é uma área classificada, e como uma área classificada é marcada, identificada. Tá? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Nos próximos vídeos eu vou detalhar ainda mais esses tópicos, tá? Como eu falei, a ideia é que a gente não se estenda muito em cada um dos vídeos, tem aqui 10 minutos no máximo, né? Para que não seja um vídeo cansativo. E agradeço aí que vocês tenham assistido. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Então a gente viu até aqui o que significa cada uma dessas simbologias, né? Zonas, grupo 2A, T2, etc, etc. E nos slides a seguir eu vou resumir isso mais ainda, resumir toda essa informação. Tá? Mas, como eu falei, voltem aos vídeos já lançados que vocês vão saber em detalhes o que significa cada uma dessas nomenclaturas. Bom, quando a gente fala de classificação por área, né, resumidamente, classificação por zonas, a gente tem aqui na parte de gases, zona 0, 1 e 2, que é definido de acordo com o grau de risco. Se é um grau de risco contínuo, né, onde eu tenho a exposição, essa mistura explosiva por longos períodos ou de forma contínua. Se for uma zona 1, grau de risco primário, onde é provável em condições normais. Ou zona 2, secundário, onde é pouco provável ou acontece em condições anormais a situação da mistura explosiva presente. E para poeiras, nós colocamos aqui zona 20, 21, 22. Basicamente, aí colocamos o 2 na frente, né, aqui
comparado com os gases. Então fica a zona 20, 21, 22, na mesma ideia. Com grau de liberação contínuo para a zona 20, né? 21 primário, 22 secundário. Tá? Lembrando sempre, 22 e o 2 são sempre os riscos mais leves. Tá? E zona 0 e 20, riscos maiores. Tá? Então, algo produzido para um equipamento para a zona 2, zona 22, tá? Não atende zona 0 ou zona 20, tá? Mas o inverso é válido. Tá? E também lembrando aqui que a ventilação pode afetar o grau de risco, tá? E consequentemente diminuir a classificação da zona aqui por gases. Tá? Então você pode sair de uma zona 1 para uma zona 2 ou de uma zona 2 para uma área não classificada. Tá? E para o lado de poeiras, tá? Isso pode acontecer de acordo com o projeto, mas tem que tomar muito cuidado porque se você forçar a ventilação em um ambiente onde a poeira está acomodada, você pode fazer, na verdade, com que levante-se mais poeira, né, forme uma nuvem e acabe classificando para um risco maior a sua área, utilizando a ventilação forçada. Para a parte de classes de combustíveis, né, então, nós temos aqui os 3 grupos, né, grupo 1, 2 e 3, tá, de acordo com a aplicação. Então, grupo 1, minas de carvão, grupo 2, gases explosivos e grupo 3, poeiras combustíveis. Tá? Para o grupo 2 e 3, nós temos subgrupos, A, B e C. Tá? E a substância típica dentro desses subgrupos. Tá? Então, o subgrupo mais crítico para o grupo 2 é o C, onde eu tenho hidrogênio e acetileno. Tá? E aí eu tenho o grupo B, que é menos crítico, etileno, ciclopropano, e o 2A, né, que é a acetona, a amônia. Tá? Se o equipamento é produzido para trabalhar em 2C, ele atende 2B, 2A. Mas se é produzido para trabalhar em 2A, não atende 2B e 2C. Tá? Então tem essa equivalência aí, essa relação. Para o grupo 3, para poeiras é a mesma coisa. Tá? No 3 eu tenho poeiras condutivas, tá? Que é o grupo mais crítico. B, poeira não condutiva. E A, partículas combustíveis em suspensão. A, menos crítico. C, mais crítico. Perfeito? Quanto à classe de temperatura, a gente classifica para gases inflamáveis de T1 a T6, tá? Onde T6 é mais crítico, né? Então, uma área onde eu tenho aqui classificada como 85 graus, né? Eu coloco ali na marcação T6, isso significa que meus equipamentos ali localizados não podem ultrapassar uma temperatura de 85 graus. Por quê? Porque o gás ali presente, ele pode entrar em autocombustão, né? Em alta ignição, a partir de 85 graus. Tá? Então, tenho como T6 aqui o ambiente mais crítico. T1, 450 graus, menos crítico. E para poeiras inflamáveis, a ideia é a mesma, porém eu tenho aqui a marcação direta, né, numérica da classe de temperatura. Né? Então eu coloco ali na minha marcação, por exemplo, zona 21, grupo 3A, aí eu coloco aqui no final um T 80 graus Celsius. T 135 graus Celsius, tá? A informação é mais direta. Eu também posso colocar a indicação da espessura da camada de poeira em milímetros, tá? Então, para ter 50 milímetros de camada de poeira, eu tenho 135 graus Celsius como temperatura de autoignição, tá? Então, é dessa forma que a gente classifica aí a classe de temperatura para gases e poeiras inflamáveis. E quando a gente vai fazer um desenho, né, um desenho em 2D aí da nossa planta, né, existem formas de identificar isso, tá, de acordo com a norma, tá, com a NBRC 679-10. Tá, para gases explosivos, né, então zona 0, 1 e 2, eu tenho aqui essas bolinhas, né, as achuras, que a gente vai colocar no desenho. Para identificar uma zona 1, eu tenho aqui essas linhas aqui na diagonal, tá? Fazendo o cruzado, e para a zona 2, somente uma linha na diagonal, né? Então, várias linhas aqui para identificar a zona 2. E para poeiras, tá? Também a mesma ideia, só que aqui eu coloco quadrados ao invés de bolinhas, né? Para identificar a zona 20. 21 são várias linhas horizontais e verticais, e zona 2, várias linhas na vertical, tá? Dessa forma, eu consigo, através de achuras em desenhos 2D, eu consigo identificar na planta qual é a classificação de cada área. Tá? Aqui tem alguns exemplos, né, de plantas
achuradas. Então eu tenho aqui um caminhão fazendo um abastecimento, né? Eu tenho que, no entorno do caminhão, até uma determinada distância, né, B e A, tá? Distância C, eu tenho uma zona 1, tá? Então eu tenho linhas na diagonal, né, nas duas direções. E a partir da zona 1 até uma determinada distância, eu tenho uma zona 2, tá? A gente identifica aqui pelas linhas na diagonal somente um sentido. Tá? Aqui é um carregamento de um caminhão-tanque. E aqui numa vista superior, eu tenho alguns tanques, né, numa sala de mistura, uma fábrica de tintas. Tá? Então a gente vê aqui onde eu tenho uma zona 2, tá? E zonas 1 também, tá? Aqui mais próximos aos tanques de mistura. Tá? E um pouquinho mais distante do tanque de mistura, eu tenho minha zona 2. Legal? As distâncias aqui indicadas e tudo mais. Todos esses exemplos aqui são tirados da própria norma, tá? Eu até coloquei como referência aqui a NBR IEC 679-10-1. Legal? Aqui tudo a gente está indicando desenhos 2D. E como curiosidade, né, não é algo obrigatório, né, obviamente, mas quando você tem uma planta em 3D, né, é legal também fazer essa indicação. Aqui eu tenho um exemplo, né, de uma planta tridimensional com PERJ, tá, onde foi feito aqui a classificação de áreas através de uma bolha, né, indicando até onde vai aí zona 1, zona 2, etc. Aí, obviamente, a norma não coloca um padrão, né, de como é indicado numa planta 3D, se é por cores ou seja lá o método que for utilizado, né? Aqui no Comperj foi algo diferenciado, que foi um trabalho diferenciado realizado ali na época, né? E com relação à identificação, né, do local em si, né, fisicamente ali na planta, toda entrada, quando você vai entrar num ambiente que possui uma atmosfera explosiva, numa área classificada, você tem que indicar, tá, na entrada daquele local que há o risco de explosão, né, e consequentemente você não deve entrar com equipamento X, Y ou Z. Né? Então, a IEC ela não define um padrão de placa, né, de observação para isso. Tá? Eu coloquei aqui como um exemplo um tipo de padrão utilizado pela Petrobras, né, que através das NRs internas dela, né, ela definiu um padrão, tá, onde eu tenho esse triângulo amarelo com a inscrição EX interna, né, o vermelho externo, a marcação da zona, grupo e classe de temperatura e o desenho de classificação de área. Tá? A ideia aqui é que você tenha menos informações escritas possíveis, tá? Seja mais um desenho, né, de atenção mesmo, né? Normalmente desenhos, né, principalmente utilizando as cores mais chamativas que o vermelho e o amarelo, a ideia é que você chame a atenção do operador quando ele for entrar nessa área, tá? Para que não deixe passar batido, né? E quanto menos informações escritas, melhor, tá? Porque muita informação escrita acaba poluindo demais as placas, né? E deixando de ser efetivo. Tá? Então, aqui é um exemplo de placa utilizado na Petrobras em muitas plantas. Legal? Vamos lá. Para começar, o que é o Inmetro? O Inmetro é uma autarquia do governo federal, tá? Que está vinculada ao Ministério da Economia, e ele dita basicamente as regras de segurança, né, e qualidade dos produtos que são comercializados em território nacional. Tá? Isso é válido não somente para produtos EX, tá, para atmosferas explosivas, mas para qualquer outro tipo de produto, brinquedo, luminária, sei lá, de uma infinidade de outros produtos. Legal? Falando de produtos EX, obviamente que é o foco da apresentação. A gente tem aqui os órgãos certificadores de produtos, que são empresas que têm autorização do Inmetro, tá, para emitir uma certificação em nome dele. Tá? Então, quando você vai procurar emitir um certificado Inmetro por um produto que você importou, que você produz, você não vai falar com o Inmetro, você não vai buscar um Inmetro para ele emitir um certificado para você e fazer os testes. Você vai procurar uma dessas empresas aqui, tá? Entre diversas outras, tá? Eu deixei o link aqui para vocês pesquisarem, eu deixei isso aqui como referência, né? Com principais empresas do ramo de EX aí que fazem as certificações. Você vai buscar uma dessas empresas, eles vão fazer o teste em laboratórios credenciados, tá? E eles vão te emitir um certificado com o logo dessa empresa, desse LCP, mais o logo do Inmetro. Tá? Então eles são autorizados para fazer esse tipo de certificação. Legal? Ressaltando aqui por que de termos a certificação Inmetro para produtos EX. Tá?
Já falamos aqui no primeiro vídeo que eu lancei, vocês podem ver aqui no card, aqui em cima, tá? Clicar no card, vocês vão ver que a NR10 ela coloca aqui no item 10.9 proteção contra incêndio e explosão. Tá? E no 10.9.2 ela diz que qualquer peça, dispositivo destinado a instalações elétricas em ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados contra a conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. Ou seja, tem que ter a certificação em metro. Não é opcional, é obrigatório. Tá? Então, como obter essa certificação em metro? Tá? Primeiramente, você vai entrar em contato com um daqueles OCPs. Tá? Seja aqueles que eu indiquei aqui nas imagens, seja que estão na lista do próprio site do Inmetro. Tá? Tudo vai seguir as regras aí da portaria 179 de 2010, tá? Uma portaria do Inmetro que vai ditar as regras aí da certificação dos produtos. E aí você vai ter 3 modelos distintos de certificação. O primeiro deles é esse modelo que eu chamo carinhosamente aí de certificado definitivo ou de linha, tá? Que é baseado aí numa avaliação do sistema de gestão de qualidade da fábrica, né? Que está produzindo o produto que você quer certificar, e vai realizar ensaios de um produto. Tá? O segundo modelo é um modelo de ensaio de lote. Tá? Então, nesse caso aqui, digamos que você importe, sei lá, 100 peças de um determinado produto X que não tem uma certificação definitiva, né, de linha. Então, você pode ensaiar parte desse lote, né, e emitir um certificado para aqueles 100 itens que você importou. E por último, mais simples, é o modelo de situações especiais para produtos importados, que eu chamo aí de certificado especial ou CSE. Tá? Nesse caso, você também vai fazer a avaliação de produtos importados, tá? Porém você tem uma limitação maior, mas é basicamente uma análise documental, não existem ensaios. Tá? Então é um modelo mais simples aí de obter a certificação. Tá? Principais diferenças entre eles. Tá? Quando a gente fala do modelo número 1, esse cara aqui ele é mais voltado para o próprio fabricante, tá? O fabricante que desenvolveu o produto e quer emitir o certificado em metro dele. Tá? Aqui é o ideal, porque não há limitação de quantidade. Tá? Então, para aquele que optou por seguir por esse modelo de certificação, pode vender inúmeras peças enquanto aquele certificado for válido. Tá? Porém, aqui existe análise de produção, documentos confidenciais de projetos são necessários. Então, assim, normalmente é o fabricante ou um parceiro comercial, né, que vai obter essa certificação. Se você é usuário, por exemplo, você não vai conseguir obter a certificação definitiva de um produto de um fabricante, sei lá, da Europa. Por quê? Porque ele teria que te abrir documentos confidenciais. A não ser que você seja um parceiro comercial, esteja revendendo o produto, eventualmente, você não vai conseguir isso dele. Tá? Então você não vai conseguir o certificado definitivo. Você teria que partir para os outros 2 modelos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então você tem aqui o modelo de ensaio de lote. Tá? Não há uma limitação de quantidade, tá? Porém, além da análise documental, é necessário fazer um ensaio de 6% do lote. Tá? Contando aí no mínimo uma peça, né, dependendo da quantidade, né, desses 6%. Mas aqui sim, normalmente é uma certificação voltada para produtos importados ou fabricados nacionalmente. Tá? Importados, a gente já sabe, né? Importou, sei lá, 100 peças de um determinado produto da Europa, trouxe para o Brasil, quer um em metro. Então, ensaia 6% do lote, faz análise documental, você tem um certificado, se tudo passou direitinho. Ou produtos fabricados nacionalmente, vamos dizer assim, um painel pressurizado. Tá? Painel pressurizado não é um produto de linha, mas, de repente, você tem ali um lote de 6 painéis, 10 painéis, você consegue ensaiar tipo, 1, 2 painéis desse e ter a certificação do lote. Legal? E por último, situações especiais. Esse daqui é o mais simples quando você quer importar um produto. Tá? O problema dele é limitado a 20 unidades no período de 6 meses. Tá? Então você pode, dentro de um período de 6 meses, importar até 20 peças, sei lá, da Europa, dos Estados Unidos, de um determinado produto, que tenha certificação lá fora, obviamente, né, uma certificação internacional. Tá? O OCP vai avaliar essa documentação lá do exterior, o ATEX e CX. Estando tudo ok, ele vai emitir um certificado para você de até 20 peças. Tá? Você pode sim fazer isso parcialmente, tá? Então você importou 5 hoje,
importou mais 5 daqui a 10 dias, importou mais 5 daqui a 2, 3 meses, tá? Você pode fazer isso parcial, mas tem essa limitação a cada 6 meses de 20 peças, tá? Então, é uma opção mais simples, mais barata de obter um certificado que, em metro, né, de um produto importado. Legal? Por fim, eu coloquei aqui dois exemplos de certificados, né? Os certificados são da TUV, né? Da TÜV Rheinland. E esse aqui é um exemplo de certificado definitivo, então é um certificado de linha. Vocês veem aqui que ele tem um prazo de validade, tá? Ele foi emitido, nesse caso, em 2014 e tem um prazo de validade até 2017, tá? Quando bate 2017, né, já aconteceu, então a gente tem que renovar com eles essa certificação. E também renovar por diversos períodos as auditorias de fábrica, né? Então, a cada 18 meses, a OCP vai nas fábricas, faz uma auditoria, vê se está tudo ok. Estando tudo ok, também é liberado aqui as renovações dos certificados em metro. Tá? E aqui é um certificado, né, o exemplo dos certificados de situações especiais. Tá? Nesse caso, vocês veem que ele não tem uma validade. Tá? Ele está atrelado ao número de série do produto, tá, que foi avaliado, né, documentalmente. Esse produto obteve aí um número de certificação, tá, e ele se torna apto aí a trabalhar numa área classificada de acordo com a sua marcação EX. Beleza?